Fala pessoal, boa noite. Que Deus abençoe sua vida. Eu aqui como combinado, vim aqui trazer uma palavra de fé para nos fortalecer nesses dias. De início nós iremos estar fazendo 16 dias, era 15, né? Eu inteirei porque esse mês vai até dia 31. Nós vamos fazer 16 dias consecutivos aqui de live. Eu quero estar vindo aqui para fortalecer a fé de vocês. Normalmente aqui nós falamos bastante sobre leitura corporal, né? Como analista corporal. Mas esses dias são dias diferenciados. Como homem de Deus eu não posso ficar quieto mediante a tudo que Deus tem falado nesses dias. E por uma direção de Deus eu decidi estar fazendo esses dias aqui e compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem falado comigo, um pouco do que eu tenho ouvido. E eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que a nossa igreja também começou uma campanha, o Escudo da Fé. Que bom, benção mesmo. Porque, gente, quando eu comecei a estudar sobre neurociência, quando eu comecei a estudar sobre psicanálise, quando eu comecei a estudar sobre o comportamento humano, sobre a psique, sobre coach, PNL, neurociência e todas essas coisas voltadas a comportamento, foi porque eu vi uma necessidade, principalmente entre o povo de Deus, de entender que nem tudo se resolve com base de oração. A gente precisa tomar atitude. A oração, é lógico que é importante, é claro que é importante a gente se posicionar com Deus, porque não adianta, gente, sem Deus com Deus já é uma luta, já não é fácil, imagine sem, né? E eu comecei a ver que muito dentro de mim, né, queimava algo que eu via. Eu falei, gente, a gente precisa parar de espiritualizar tudo. Tem coisa que é da alma do ser humano, e a gente precisa ter ferramentas, instrumentos para lidar com isso. Só que quando eu comecei a estudar, há 7 anos atrás, comecei a estudar sobre comportamento, e eu comecei a conhecer também um outro lado onde as pessoas começavam a usar a fé para tudo. Usava o treinamento corporal, comportamental para tudo, endeusando o ser humano, né? E aí eu encontrei um povo que acreditava que era Deus na terra. E dentro desse momento comecei a ver que tinha um outro extremo também. Do mesmo jeito que tinha pessoas religiosas, também tinha muitas pessoas humanistas. Pessoas que acreditavam que só com a força do pensamento positivo, um exemplo, conseguiria mudar. Com a lei da atração, então, isso estourou. Não, o negócio é você pensar, você atrás. Gente, não é assim que funciona. Principalmente para aqueles que têm a fé firmada em Deus. Sabe por quê? Porque isso sim vai trazer um bloqueio. Porque como se você pode tudo, então você pode tudo sem Deus. A única coisa que eu falo é que quando eu comecei a estudar o comportamento, já conhecendo também como teólogo, conhecendo um pouco sobre a palavra, eu consegui trazer esses dois universos, sabe? Esses dois universos que a Bíblia fala que só a palavra de Deus consegue ter discernimento entre um e outro. A Bíblia fala assim que só a palavra de Deus consegue discernir entre alma e espírito. Sabe o que significa? Que aquilo que está aqui dentro, que a gente às vezes pensa que é sentimento, é questão espiritual. E tem coisa que a gente acha que é espiritual, mas é coisa da alma. Então é uma linha muito tênue, sabe? Para poder separar isso. Então o mais importante é a gente não tentar levar isso para os dois extremos. O mais importante é a gente entender que isso tudo tem que caminhar junto. A gente não pode usar só a fé para tudo, porque a fé não vai conseguir resolver tudo. A fé é para coisas impossíveis, para nós estar fortalecidos, para ter um contato direto com Deus. Mas a nossa alma é que nós relacionamos uns com os outros. Esse é o efeito de cruz.
nossa relação, nossa com o Pai, esse é o efeito de cruz, e a relação de nós com o nosso semelhante. Nota a cruz, aqui ó, eu com Deus, você pode ver que é a parte maior da cruz, e aqui eu com o meu semelhante, eu com o meu próximo, aqui eu resolvo no nível da alma, eu comunico com o meu irmão, com a minha irmã no nível da alma, aqui eu desenvolvo a pessoa na inteligência, na capacidade, mas aqui não, aqui vem sabedoria, sabedoria só vem do alto. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Sabedoria é a forma correta de você usar todo o conhecimento humano. E aí a gente vê, eu consegui ver uma linha onde ou a gente está sendo humanista demais, querendo levar tudo para o lado do comportamento, e aí a gente anula Deus, ou então a gente começa a usar tudo para o lado da fé, e esquece a nossa responsabilidade de se posicionar em algumas coisas. Então hoje, gente, nós estamos vivendo um tempo, principalmente, eu estou falando hoje porque nós estamos vivendo nesse século. Eu acredito que essas lutas já tiveram em outros séculos. Nossos avós passaram por guerras, por rumores de guerra, já passaram por aflições, passaram por outros. Só que nós estamos no nosso momento, e no nosso momento, quem se levanta? Quem que é os profetas do dia de hoje? Quem é o povo de Deus que vai se levantar? É eu e você. É eu e você, e é por isso que eu decidi me prontificar como homem de Deus, e falei assim, não, eu não vou só usar a minha voz, a minha sabedoria, só o meu conhecimento, para apenas fazer algo. Só um minutinho. Tá abafado aqui. Eu não vou usar o meu conhecimento, a minha inteligência, apenas por questões de alma. Porque senão a gente daqui a pouquinho, a gente começa a ser menino, só usar só na alma. E tem coisas que a gente vai se resolver no âmbito da fé. É importante a gente entender isso. É importante que a fé, esperanças, convicções, tem que ser tudo muito bem alinhado. Nós precisamos entender como que a nossa mente funciona. Sim, nós precisamos entender como a mente funciona, mas você também precisa entender como que é o reino de Deus também funciona, como que é os princípios do reino. Você também precisa entender, assim como Jesus falou para Nicodemos, vocês conseguem olhar para o céu e saber se vai chover ou se não vai, mas você não consegue entender, discernir coisas simples do reino dos céus. É muito importante, gente. É muito importante nós sabermos andar dentro dessas duas dimensões. Nós somos o ser humano, um único ser que Deus criou de toda a criação, que Deus usou a mão para colocar. Isso eu falo como analista, né? Quando eu conheci esse estudo sobre o corporal, e eu comecei a entender por que o corpo e a mente era a mesma coisa. E aí a hora que eu vi, eu lembrei desse texto da Bíblia, né? Que Deus fala que Ele pôs a mão para fazer o ser humano. Se você quiser, se é a sua linha de crença, se não é, não tem problema, querido. Se isso aqui, o que servir para você, você pega, o que não servir, tá tudo bem. Eu estou falando aqui com base nos princípios da Bíblia, como cristão, tá? Então, se você não tem esse entendimento, fique em paz, acredita no que você quiser, tá? Porque esse é um direito teu, nem Deus não vai te forçar a você acreditar. Eu só falo que sempre, até quando eu vou estudar, eu me permito a questionar até aquilo que eu acredito, né, para poder usar como comparação. Então, se você não acredita, pelo menos se confronte, pelo menos permita-se estar ali num ambiente onde você vai compreender. E hoje, assim como esses outros dias eu vim aqui, eu tenho buscado muito, orado a Deus nesses dias, e são dias em que eu vou estar trabalhando focado. Boa noite, pessoal, boa noite, Leandra, boa noite, Tereza, boa noite, minha esposa Juliana, Alex, muito boa noite. Então nós precisamos estar alinhados com tudo isso. Tenho buscado a Deus para me dar discernimento, para poder não é entender, porque tem coisa no mundo espiritual que a gente não precisa só entender tudo, não. O que a gente precisa muitas vezes é ouvir e se posicionar. E foi isso que eu fiz, e é isso que eu estou fazendo esses dias, me posicionando também como homem de Deus, para trazer uma palavra que fortaleça a tua vida, para que amanhã, pelo menos independente, assim como eu falei ontem, na live de ontem, se você não assistiu, ela vai estar ainda gravada, ainda está, eu não tirei ainda, era para me ter tirado, eu não tirei, mas eu vou tirar tudo e vou deixar só do YouTube, mas por enquanto ainda está no Facebook
e tem aqui no Insta também. E eu falei muito sobre isso, falei assim, gente, vocês podem até não fazer nada mediante o que vocês aprenderem, mas amanhã vocês não vão poder falar que vocês não foram avisados. Vocês não vão poder fazer de conta que eu não sabia, se eu soubesse eu tinha feito. Não, vocês sabiam sim e decidiram não fazer nada. Então eu quero despertar vocês a um novo tempo. Amém, gente? Vocês estão quietinhos aí? Mas receba aí, se Deus está falando contigo, querido, é porque Ele quer teu bem, você pode ter certeza. Sempre quando Deus começa a falar conosco, é porque Ele quer nos avisar, Ele quer nos alertar de algumas coisas que estão por vir. E hoje aqui eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Deus me trouxe um texto, me trouxe algumas reflexões, eu quero compartilhar com você. Quando eu vi, hoje à tarde, eu vi o nosso pastor trazendo uma palavra aqui no escudo da fé. Eu fiquei muito feliz por saber que eu estou alinhado com a visão que Deus tem dado para ele, né? Um homem que eu admiro e respeito demais, demais mesmo, como homem de Deus, como um cara que tem a direção profética. Verdade, Alex, Deus é tudo na nossa vida. Sem Ele, tudo é todas as coisas, para Ele e por Ele. Fala, Marcão, meu amigo, boa noite. Então, existe uma situação, querido. Está acontecendo algo também no mundo espiritual. Não pense você que isso é só obra do acaso. Não pense. Se você quiser acreditar nisso, tudo bem. Cada um acredita no que quer. Mas eu vou falar uma coisa para você. Existe algo acontecendo no mundo que você não consegue ver. Mas existe algo acontecendo ali. E você vai começar a entender. E eu quero trazer um texto que Deus trouxe no meu coração no dia de hoje. De um vídeo até que eu vi, isso saltou ao meu coração. E na hora eu comecei a orar e pedir para Deus me dar discernimento. E foi muito forte. Eu quero pedir a graça para que Deus me dê aqui, para poder compartilhar com você desse momento aqui, desses poucos minutos que a gente vai estar aqui. Do momento onde fala sobre juízo e purificação. Esses dias eu estava na casa da minha mãe e eu tive o prazer de conhecer o marido da minha sobrinha. E ali a gente estava batendo um papo, né? Conversando com ele. E ele desabafando, falando algumas coisas, né? E o menino também muito temente a Deus. E ele compartilhou um sonho. Na hora eu não tive muito... Eu não entendi o porquê, mas eu fiquei atento a algumas coisas. Mas na hora eu não tive muito entendimento, não. Mas depois, principalmente agora que eu li esse texto, eu entendi um pouco do sonho que ele contou. Era mais ou menos assim, ele contou que no sonho dele, ele viu uma fonte. E nessa fonte jorrava, era uma fonte só, que jorrava fogo e jorrava água ao mesmo tempo. E algumas árvores, umas tomavam do fogo, recebiam do fogo, e as outras árvores recebiam de água. E eu falei, gente, mas que sonho doido é esse? Aí ele compartilhando comigo, ele falou assim, aí eu perguntei para ele, tá, mas e que entendimento você teve? Eu falei, eu não tive muito entendimento, porque água é vida, né? Água água é vida, é o Espírito Santo, representa, né? Aí tá, aí depois ele pegou e falou assim, e fogo é o quê? Fogo é condenação, né? Fogo é justiça, punição. Aí eu peguei, tem uma hora que eu peguei e falei para ele, mas fogo também significa purificação. Significa juízo, mas também significa purificação. Porque quando você quer purificar um ouro, você vai colocar ele no fogo. Porque o fogo ele derrete. E tudo aquilo que é impureza sai. A hora que eu falei isso para ele, na hora não fez sentido. Mas hoje, a hora que eu li esse texto, aí eu comecei a ter alguns entendimentos. E um dos entendimentos é que nesse tempo, que Deus está trazendo juízo e purificação ao povo. Juízo para aqueles que estavam no poder há muito tempo, que deveria ter feito algumas coisas e não fez, porque hoje a situação está pegando todo mundo, quem tem e quem não tem. Quem tem e quem não tem está entrando no desespero, não tem lugar para você se esconder. E ao mesmo tempo está trazendo purificação para a igreja. Purificação, porque aqueles que achavam que era alguma coisa, hoje está lá embaixo.
Aqueles que não eram estão sendo levantados. E é muito importante nós entendermos isso. Eu quero ler um texto que você pode abrir comigo se tiver uma Bíblia aí. Se você não tiver uma Bíblia aí, só acompanha comigo aqui. Está no livro de Isaías. Livro de Isaías 26, 20 e 21. Livro de Isaías 26, 20 e 21. Olha o que está escrito. Presta atenção. Meu povo, vão para as suas casas e tranquem as suas portas. Em algumas está escrito quarto. Nessa tradução aqui está escrito casa. Então pensa bem só no cenário que nós estamos enfrentando e ouça essa leitura aí. Meu povo, vão para as suas casas e tranquem as suas portas. Escondam-se por algum tempo, até que passe a ira de Deus. Porque o Senhor Deus virá na sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Olha o que está dizendo. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os sangues, os crimes de sangue. Todos os crimes de sangue. Querido, eu vou falar o entendimento que eu tive. Porque no meu coração, eu não sei como foi no seu, mas no meu coração veio com muito temor quando eu ouvi isso. O meu coração tremeu quando eu ouvi essa palavra. Eu vou ler de novo. A palavra na minha Bíblia, ela vem com o subtítulo lá, juízo e purificação. Esse é o subtítulo. E aí ela começa o discurso falando: meu povo, vão para as suas casas e tranquem as suas portas, escondem por algum tempo, se escondam por algum tempo, até que passe a ira de Deus. Porque o Senhor Deus livrará, o Senhor Deus virá lá da sua morada do céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Deixa eu falar o entendimento que eu tive. Sabe o que acontece, querido? Você vai ver que quando veio a praga, quando começou a vir as pragas lá no Egito, a Bíblia fala que as casas, a praga chegou em todas as casas, mas na onde o povo de Deus estava, não pegava a praga. Presta atenção no que eu estou te falando. Na onde o povo de Deus estava ali, não pegava a praga. Quando veio, você vai ver todas as pragas, não pegava. Você vai ver que quando veio a escuridão, só tinha escuridão onde estavam os egípcios, não estava o povo de Deus, não tinha escuridão. Você vai ver que quando veio as pragas dos gafanhotos, foi lá no palácio, mas lá no onde ficava o povo de Deus, não foi. Quando você vai ver que houve todas as pragas que aconteceram, acontecia lá no Egito, e o povo de Deus também estava no Egito, mas estava numa cidade separada, e ali não ia. Ali não ia. Mas no dia, presta atenção no que eu vou te falar, no dia que ia passar o espírito da morte, Deus falou para que todos, até mesmo os israelitas, tivessem dentro das suas casas e colocasse os umbrais da porta, marcasse com sangue, para que o espírito da morte, ao passar por ali, não matava. E ele deixou uma recomendação, falou: ó, tudo aquilo que aconteceu, todas as outras pragas não atingiu aqui, essa praga vai atingir aqui também. Essa praga vai pegar todo mundo. Quem não tiver dentro da tua casa, quem não tiver o sangue do cordeiro ali marcado, selado no umbrais da porta, vai pegar todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa, eu não quero te alarmar, eu só quero que você entenda que existe um lugar de proteção. Porque todas as vezes que Deus vem para trazer juízo, para trazer condenação, independente, sabe para quem serve a condenação? Para aqueles que não se arrependem, para aqueles que se endurecem a não fazer o que precisa ser feito, quando recebe um chamado. E se você está ouvindo hoje, é porque você está atento ao que Deus está falando. E existe esse momento, eu acredito que esse é o tempo, esse é o dia que você precisa estar incluso na tua casa, mas não só estar fechado na tua casa por estar. Você vai ter que começar a colocar na porta da tua casa um sinal. Um sinal. Ontem eu falei sobre isso, né? Sobre o Salmo 23. Que nesse Salmo 23 era falado justamente isso. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que existe proteção para aquele povo. E a Bíblia fala no livro de Malaquias, fala assim: outra vez verão a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor.
Deus, querido, quer confundir aqueles que... Eu não estou falando para gente religiosa aqui, não. Eu estou falando para pessoas simples. Simples. Pessoas que estão dispostos, que estão com o coração disposto a ouvir a voz do Senhor. Eu não estou falando aqui para você que talvez você não tinha nem nada a ver com isso. Talvez você caiu aqui de paraquedas. Mas eu vou falar uma coisa para você. Não existe coincidência. Tudo há um propósito. Para tudo há um propósito. Se você parou aqui para me ouvir, é porque de alguma coisa te atraiu. Alguma coisa está te segurando aqui para você ouvir o que eu estou te falando. E eu quero ser homem de Deus para poder trazer proteção para a tua vida e para a tua casa nesses dias. Nesses dias que nós estamos aqui, 15 dias, para orar e interceder pela tua casa. A Bíblia fala assim que Deus não faz nada na terra sem antes falar com os seus profetas. Primeiro Ele vai levantar homem de Deus. Se você reconhece que eu sou homem de Deus, se é que eu sou para ti, se não for, está tudo bem também. Se você reconhece, ouça o que Deus está te falando nessa noite. Existe um lugar, por isso que lá no livro lá no livro de Salmos 91, que é o texto que nós conhecemos tanto, ele fala assim que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi, esse é o meu Deus, a minha fortaleza. E olha que fala depois, ele fala assim, ó, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ele está no meio do confronto da guerra, ele está no meio ali, no meio do fogo cruzado, ele está vendo gente cair do lado direito, gente cair do outro lado, mas ele não está sendo atingido. Sabe por quê? Porque existe um lugar estratégico para você ficar. Existe um lugar onde você pode se esconder, que é ali na sombra do Onipotente. Divaldo, na onde é isso? Como que eu faço isso? Você precisa entender, querido, que agora é o momento. Se você não buscava o Senhor, agora é o momento de você buscar. Se você já buscava, intensifica. Se você não conhecia, fala para Ele, Senhor, agora eu quero te conhecer. Porque a Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. Muito daquele que hoje estão se achando grande, querido, está chegando um tempo que a Bíblia fala assim, que Jesus naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, no seu nome eu não preguei, no seu nome eu não profetizei, no seu nome eu não curei pessoas, eu não falei línguas estranhas. Sabe o que o Senhor vai falar para eles naquele dia? Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci, sabe? E Deus não está falando assim, ó, apartai-vos de mim, eu sei que eu conheci um pouquinho. Ali no texto não está falando assim, ó, apartai-vos de mim, eu sei que eu conheci de longe. Eu sei que eu via de vez em quando. Não, não. O texto é bem claro, que ele fala assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. E é interessante quando a gente vê esse texto, sabe por quê? Porque muitas coisas que a gente acha que acontecem por causa de nós, não é por causa de nós. Tem muitas coisas que nós damos crédito para nós, mas não tem crédito nenhum. Sabe por quê? Isso aí é só uma analogia para você entender o que ele quer dizer, que naquele dia muitos dirão ao Senhor, e ele vai falar que não conhece eles. Imagina eu tendo conta na padaria. Eu tenho uma conta na padaria, e aí eu pego e deixo liberado lá para a mulher da padaria. Eu chego nela e falo assim, ó, é o seguinte, a partir de hoje, eu estou deixando um cheque em branco para você aqui. Eu vou deixar um cheque em branco para você aqui. Eu vou dar uma carta de crédito, uma caderneta para você escrever aqui. Todo mundo que vier pedir pão, comprar leite, comprar bolacha, comprar biscoito, todo mundo que vier aqui comprar, pode marcar para mim. Se falar que é no meu nome, pode marcar pro meu nome aí, que eu vou pagar. Mas todo mundo que entrar aqui, eu posso? Pode. Se falar que é pro meu nome, põe lá. Aí chegava uma pessoa lá e falou assim, ó, eu vim pegar pão no nome do Edivaldo. Ah, tá bom. Vou lá, anota, dá o pão para ele. Aí chega um outro, às vezes chega até meio desconfiado, falou, mas será? Mas funciona mesmo? É só falar do nome dele que eles entregam? Foi entrega, moço. Você tem certeza? Tem certeza. Não, tá bom. Aí chega lá na padaria e fala, tem um desconfiado que chega assim, é verdade que foi liberado pegar pão no nome do Edivaldo aí? Foi, por que? Você queria pão? Eu quero. Ah, tá. Aí o outro falou, não, funcionou, então pega o leite também. Um bolo, tem bolo. Aí pega o biscoito também. Aí vai pegando. Pô, não, tudo bem, pode pegar. Quer mais coisa? Não, pode pegar. Aí vai põe biscoito, põe leite, põe. Aí ele sai dali tudo contente, vai e fala pro outro. Falou, lá na padaria do fulano de tal, você pode pegar o nome do Edivaldo e eles estão anotando lá pra ele que vai pagar. Falei, como assim? Mas ele nem me conhece. Falei, não, mas não tem problema, você tem que falar que é o nome dele. A padaria conhece ele, ué. É ele que tem crédito lá. Falei, então beleza, então vou lá, ué.
Aí ele vai lá, o outro também vai lá, um amigo de um amigo, com um amigo que chamou outro amigo, um amigo que chamou outro amigo, e vai indo, de boca a boca, vai indo, tudo no nome do Divaldo, tudo no nome do Divaldo. Beleza, o Divaldo vai lá e paga a conta, eu quito tudo. Só que o dia que chegar a conta que eu paguei, a pergunta que eu falo para vocês é o seguinte: não teve um monte de gente que pegou no meu nome? Pegou, mas essa pessoa me conheceu? Não me conhecia. E eu conhecia elas? Também não conhecia. Mas eu paguei a conta? Eu paguei a conta. Jesus fez isso por nós. Ele deu o nome dele, pagou a conta, falou: tudo que esses povos fizer, se tiver no meu nome eu vou pagar, se for no nome deles, eles arcam. Então se você quiser fazer no teu nome, vai no teu nome. Se você quiser ir fazer na tua força, vai fazer na tua força. Vocês estão entendendo? Fala amém pra mim, só para saber que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Fala amém comigo aí, só para saber que vocês estão junto comigo aqui. Acompanha, vem comigo. Quero saber se vocês estão entendendo. Boa noite, Eric, Erison, Nath. Boa noite, Amanda. Boa noite, Érica. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo. João, Flávia, boa noite. Fala amém aí comigo. Então entenda uma coisa: o fato de estar acontecendo quando você usa o nome de Jesus, não quer dizer que é você. Ele deu esse direito. Ele deu o nome. E ele fala assim: ele não ganhou esse nome porque era filho do pai, não. Ele ganhou esse nome porque está escrito lá em Filipenses 2, capítulo 5, que mesmo existindo em forma de Deus, ele aniquilou-se a si mesmo, negou-se, humilhou, se esvaziou de tudo, se fez forma humana, veio na terra, foi humilhado, crucificado, para que todo aquele que nele crê, foi humilhado, crucificado e teve morte de cruz. Aí fala assim depois: por isso Deus o exaltou. Você entende? De um cara que tinha tudo para ser, e foi ali, abriu, foi... Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que eu estou falando. Ele abriu mão de tudo, veio na terra, se fez homem, foi humilhado, crucificado, para que nós pudéssemos ter esse acesso hoje. E nós temos esse acesso e não fazemos nada. Sabe o que é isso, gente? É aquilo que eu falei da padaria, de vocês terem o direito de ir lá comprar pão, comprar leite, comprar biscoito, tudo no meu nome, não está fazendo nada. Vocês têm esse direito, têm esse acesso, e tem gente pagando conta. Sabe por quê? Porque não tinham conhecimento do que eu tinha liberado lá na padaria. Tinha gente que ia lá na padaria e pagava. Nem tinha dinheiro direito, mas só dá para comprar uns 2 pãozinhos mirrado. Aí ia lá, pagava algumas moedinhas, mas não sabia que eu tinha conta. Que ele podia pegar um monte de coisa lá no meu nome. E assim tem muitos que não conhecem, porque a Bíblia fala assim: o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. O dia que você entender que você tem um pai, que você tem uma herança, que você é uma geração escolhida, que você é um sacerdócio real, que você tem um lugar de descanso, você vai sair de Londebar. Porque foi assim com o filho foi assim com Mefibosete, filho de Jonas. Enquanto ele não sabia, enquanto Davi não sabia que ele era filho de Jonas, o seu amigo pessoal, ele estava lá em Lodebar, numa cidade esquecida. Mas no dia que Davi soube que existia um homem que era filho do seu melhor amigo, falou assim: não, vai lá buscar ele, que a partir de hoje ele não vai comer mais, não vai ficar mais no esquecimento. Ele é filho de um amigo meu, vai sentar na mesa, vai comer junto com os meus filhos. Boa noite, Thiago. Ele é filho do rei, que ele diz: para! Entenda uma coisa, pelo amor de Deus, essa reclusão que hoje nós temos que estar fazendo, é uma maneira de Deus estar te protegendo. Deus está trazendo um novo tempo, Ele está trazendo um tempo de purificação dentro da igreja. Havia muita hipocrisia, Ele começou a fechar a porta de templos. Muitos estão achando que é só coisa do inimigo, é coisa... Querido, Deus tem o controle de todas as coisas, não acontece nada, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Tudo que está acontecendo, querido, Deus está no controle de tudo, em hora nenhuma, querido, você vai ver Deus, Deus perdido. Deus sabe o que está fazendo, e nós precisamos entender que existe um Pai, querido, que te garante segurança. Ainda que as coisas estão ficando tudo meio... Cada dia está pior, parece que as coisas estão piorando. Mas que não fica olhando para o tempo. Não olha para o vento, porque às vezes você está começando a experimentar algo sobrenatural de Deus. Como estava ali, talvez o Pedro saiu do barco no momento de tempestade, porque Deus tinha dado uma palavra para ele começou a andar sobre as águas. E a Bíblia fala que ele começou a olhar para o vento e começou a afundar.
Às vezes você está escutando uma palavra, você toma uma posição, fala, não, agora vai, eu vou me posicionar e vou fazer o que precisa ser feito. E aí você começa a se posicionar e as coisas vão acontecendo, só que daqui a pouquinho começa a ventar e você começa a olhar para o vento, olha para as ondas. Você imagina como estava o mar naquele dia. Pedro começou a gritar, Senhor, me ajuda, me socorre, estou afundando. A Bíblia fala que Jesus então pegou na mão de Pedro e levantou. Deixa eu te perguntar um negócio. A Bíblia não fala que Jesus correu. A Bíblia não fala que Jesus mergulhou. A Bíblia fala que Jesus esticou a mão e pegou na mão de Pedro e puxou. Significa que Pedro estava perto. E deixa eu te falar outra coisa. Pedro era o líder daquele povo. Era o líder ali dos discípulos. Era o mais velho. Pedro ele era marinheiro. Pedro era pescador. Pedro conhecia, sabia o mar. Querido, deixa eu te falar um negócio. Pedro sabia nadar. Ele não estava gritando para o Senhor porque ele sabia nadar. Aquele grito de Pedro era de revolta. Ele falou, Senhor, eu vim aqui até aqui andando. Eu não vou aceitar voltar para o barco nadando, não. Eu vim andando e quero voltar andando. Assim é contigo. Assim acontece comigo, só que muitas vezes nós não temos as atitudes de Pedro. Nós não temos a humildade de falar assim, Senhor, eu comecei a afundar agora, eu estou te gritando, me dá uma ajuda aí, me joga uma boia. Eu me perdi, quando começou essa pandemia, eu me afastei do Senhor, eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer algo que depois eu me perdi. Em algum momento eu me perdi, minha fé caiu, e eu comecei a me esvaziar, me encher de outras coisas que antes eu não permitia, hoje eu estou permitindo, e eu preciso voltar. E a hora que você faz isso, querido, era a única coisa que Jesus estava esperando. Levanta, repreende Pedro, repreende sim. Sabe por que Jesus repreende Pedro? Não repreende Pedro porque Pedro não tinha fé em Deus. Porque fala para mim, quem é que não tem fé em Deus sair do barco no momento de tempestade? Por pior que estava no barco, sair do barco era o pior. Por pior que poderia estar dentro do barco. A situação do vento chacoalhando, entrando no água, mas o barco ainda era o melhor lugar para se estar. Pedro teve coragem de sair do barco. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós acreditamos em Deus, nós confiamos em Deus, mesmo quando nós não temos a certeza. Nós temos fé em Deus, você tem fé em Deus, por isso você está aqui me ouvindo. Sabe por que Jesus falou para Pedro, foi Pedro, homem de pequena fé? Porque Pedro teve a capacidade de acreditar em Deus, teve a capacidade de acreditar em Jesus, mas duvidou dele. Pedro desacreditou da capacidade dele. E talvez é assim que está acontecendo com você. Você acha que você não é uma mulher de Deus, que você não é um homem de Deus, porque você não anda certinho, como diz as Escrituras, aos olhos dos religiosos. Deixa eu te falar, você tem um pai que ele diz assim, que quando você quiser falar com ele em secreto, você fecha a porta do teu quarto, entra dentro do teu quarto, e Deus que te vê em secreto, ele vai estar ali para te ouvir. Ele vai estar ali para te ouvir. Então, querido, não é templo fechado que vai fazer você não buscar. Nós somos igreja. Você não é igreja, como muitos estão falando, essa religião do desigrejado. Eu não sou a favor disso, não sou. Mas também não sou a favor de contemplar o templo. Eu sou a favor daquilo que é equilíbrio. Então nós temos que entender algumas coisas, compreender algumas coisas. Você não é igreja e o templo não é igreja. Nós somos igreja. O que nós estamos fazendo aqui é sermos igreja. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Fala amém para mim, para saber se vocês estão aí. Vocês ficam quietinhos, não sei se vocês estão ouvindo. Vocês estão penetrados aí. Nós somos igreja. E essa igreja que Jesus quer vir buscar. É essa igreja que Jesus vai fortalecer. E deixa eu te falar, nesse momento, quando nós estamos lendo aqui, que você vai ver esse texto, que Deus está dando uma direção para um povo. Ele está falando assim, meu povo, vai começar a cair a ira do Senhor. Vai começar a cair algumas coisas agora. Vai começar a acontecer. Deus está avisando. Aquela praga lá no Egito, querido, era a única praga que poderia matar os escolhidos. Se eles estivessem fora do lugar da onde Deus estava falando que eles tinham que estar, se eles estivessem fora, eles morreriam sim. Sabe por quê? Porque a desobediência mata, irmãos. A desobediência arrebenta a gente. Então nós precisamos entender. Olha para você ver. As autoridades estão mandando ficar em casa. Agora Deus também está falando para você ficar em casa. O que vai fazer a diferença é o que você está fazendo dentro da tua casa. Você vai ver que Faraó, os filhos deles, eles também estavam dentro de casa. O que protegia? Não era estar dentro de casa, era uma palavra que eles receberam.
Uma palavra que eles receberam, falou assim, ó, comece a se consagrar, comece a mostrar, porque aquela marca, ele falou assim, o espírito da morte passará, e no La Casa que ele não vê a marca do sangue do cordeiro, o La Casa que ele passar, que ele não vê a marca nos umbrais, ele vai entrar e vai matar toda a família, vai matar todo o primogênito de cada casa, vai ser morto, querido, mesmo com toda a proteção do Egito. O filho do faraó morreu. O filho do faraó morreu. Então eu quero que você entenda o seguinte, o que vai te proteger é você, na hora que tudo isso acontecer, você ter uma marca. A hora que tiver acontecendo tudo o que está já acontecendo. Eu não sei de onde você está assistindo, a maioria eu sei que é de Pitangueiras, mas tem várias pessoas que é de São Paulo. Eu vi algumas pessoas aqui de Minas, vi algumas pessoas aqui que estavam na Bahia. Mas enfim, dependendo de onde você está assistindo agora isso. Aqui na nossa cidade, Pitangueiras, nós estamos que vão entrar, agora estão fechando, vai fechar mercado também. Vai só hospitais por enquanto e farmácia. Você acha que não tem sinal nenhum? Para muitos estão entrando em aflições. Para nós que estamos ansiando a purificação, querido, nós sabemos sim que é um tempo de aprovação, sim, mas é um tempo que o fogo nos purifica. Se você for ouro, querido, nessa hora que o fogo vem, você pode até derreter, mas se você, a hora que você voltar, você vai ver que você vai estar mais puro do que você, quando a hora que você sair do fogo, você vai ver que você está muito mais puro do que antes do fogo. Antes dessa situação, tudo vai depender do teu posicionamento. Se você só ficar na tua casa agora, não decidir colocar a marca, de volta, como é que eu coloco a marca então? Para eu ser marcado, para saber que eu pertenço a esse reino aí, eu pertenço a esse direcionamento. Você vai começar a fazer o que você não fazia no mundo espiritual. Se você antes não orava, você vai começar a orar. Ainda que seja 5 minutos, um dia eu ouvi uma frase, falei assim, eu nunca orei mais que 5 minutos, nunca fiquei 5 minutos sem orar. Sabe o que é isso? É conversar com Deus. Conversar com Deus todos os dias. Eu não sei se você tem isso na tua casa, de você, a hora que você acordar, você agradeça a Deus por ter acordado, agradeça a Deus pela tua família, você já começa a agradecer a Deus pelos seus amigos, pela vida dos seus filhos, você já vai ver que você já está fazendo uma oração tremenda, vai começar a fluir naturalmente. Agradeça, gratidão, peça para que Deus proteja a sua casa, a tua família. Isso é oração simples, de um coração simples e puro, do teu jeito. Fecha a porta do quarto, só você e Deus. Se você não lia a Bíblia, leia a Bíblia. Faz, eu não tenho Bíblia, talvez eu não vou na igreja, eu não sou de igreja. Na internet tem, querido. Eu tenho certeza que você tem um celular. Se você está assistindo, você tem um celular aí. Abaixa a Bíblia aí, um aplicativo. Ou busque mesmo na internet. Leia versículo, começa por onde você quiser, mas comece. Leia, que seja, ainda que seja um versículo, começa a ler. Leia e fala assim, eu não entendo nada, não estou entendendo nada, mas eu estou obedecendo. Porque teve um doido aí que eu acredito que serve de Deus. Eu ouvi uma live dele, ele falou para mim começar a fazer isso, porque isso ia trazer uma marca daqueles que estavam obedecendo, daqueles que acreditavam, que nesse momento nós precisávamos ser marcados, para não ser... Não estou falando aqui que você não vai ter coronavírus, não estou falando aqui que você não vai passar por essas situações de aflição, não é isso que eu estou te falando. Porque muitas vezes Deus vai fazer a gente passar sim, para que o nome dele seja glorificado. Deus não impediu Lázaro de morrer, Deus não impediu Sadraque, Mesaque e Abednego de ir para a fornalha, Deus não impediu Daniel de ir para a cova dos leões, Deus não impediu, mas estava lá com eles junto. Estava lá com eles, e não só eles viram o poder de Deus, como todos aqueles que duvidaram também viram o poder de Deus. Deus assim também não livrou Jesus da cruz, a cruz é que faz hoje nós ter liberdade. Então muitas coisas que hoje você está passando, pode ser que seja a tua cruz, e isso vai te trazer liberdade. Liberdade de escolher o que você quer. E quando você começar a entender o que Deus vai começar a fazer com você, porque dentro da sua simplicidade, querido, eu vou falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que Deus vê e Deus ama, é um coração simples. Se dentro da tua simplicidade, eu falei aqui na primeira live, se eu não me engano, que eu tive uma oração na casa da minha mãe, foi uma senhorinha lá, que ela não sabia nem ler direito. Sabia nem ler, ela começou a ler, gaguejar, e às vezes saía meio...
E ela, depois ela ficou meio envergonhada, falou, não, é que eu tô meio nervosa, eu falei, irmã, fique em paz, não se sinta diminuída por causa disso. Eu leio, falei, você sabe explanar? Eu até consigo ler, mas eu não consigo explanar. Eu falei, não, eu leio, eu dou uma explanada, não tem problema não, depois a irmã ora então. Eu falei, não, tá bom. Eu li, eu explanei, a hora que essa mulher abriu a boca para orar, gente. Ah, se você ainda não trombou com uma senhorinha dessa de oração, você não sabe o que é uma oração de alguém que fala e Deus na hora, o papai desce. Sabe que é na hora, tem pessoas que Deus fala assim, não, esse aí eu vou lá, perto. Por quê? Porque é simples. Tem muita gente fazendo oração tão linda, tão bonita, um discurso que, olha, chega a sair água do olho, mas não tem vida. Sabe, não tem vida. Você não sente a presença de Deus, porque quando o Pai desce, você sente a presença de Deus ali. E eu quero que você comece a entrar nesse lugar. A esse lugar, para que se esse fogo vindo possa trazer purificação na tua vida. Para que Deus veja em você frutos de arrependimento. Para que Deus olhe para você e fale, não, esse aí sim. Esse aí está entendendo, eu gosto desse, ele é simples, eu conheço o coração dele, ninguém entende ele, muitas vezes ele quer ficar sozinho, muitas vezes ela é nervosa, ela é atribulada, ela é estourada, ela é espanada, ela fala para os cotovelos, mas eu conheço o coração dela, eu conheço o coração desse aí, ninguém entende ele, não, mas eu entendo ele. É nesse momento que Deus fala assim, eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Existe um Deus que quer te abençoar, cara. E nessa noite eu quero abençoar a tua vida. Eu quero parar por aqui, depois se você quiser meditar, estou falando até demais, mas eu quero poder estar orando pela tua família. Nesse momento eu quero estar orando pela tua casa. Eu quero estar orando pela vida dos seus filhos, pela vida dos seus pais. Eu quero orar pela vida do seu esposo, pela vida da tua esposa. Eu quero orar pelo seu serviço, pelo teu trabalho, para que Deus possa guardar os teus projetos. Para que Deus possa guardar o seu empreendimento. Para que Deus possa aí abençoar a liderança do nosso Brasil. Possa abençoar desde o presidente até as faxineiras. Abençoe todo o executivo, todo o legislativo, judiciário. Eu quero fazer essa oração. E eu quero que você faça amém comigo, em concordância, assim que eu acabar essa oração. Para que a gente possa selar. Porque a Bíblia fala que aquilo que fosse ligado na terra seria ligado no céu. Pelo teu povo. Amém? Eu vou fazer uma oração então para a tua vida. Em nome de Jesus. Feche seus olhos aí onde você estiver, se você puder. Papai eterno, no nome de Jesus, eu quero te agradecer e te engrandecer pela oportunidade de mais uma vez ser boca do Senhor na vida do meu irmão e na vida da minha irmã. Pai, eu não sei o que eles estão passando, o que eles estão vivendo. Eu não sei se o coração deles estão em angústia nesse momento, se estão em paz. Eu não sei a necessidade que os teus filhos estão tendo neste momento. Mas eu sei que existe um Consolador, que a tua palavra diz que o Senhor jamais deixaria nós órfãos. A tua palavra diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos para aquele que crê. Pai, existe um povo neste lugar que crê ao Senhor, que está aqui ouvindo a tua palavra, a tua mensagem, a tua direção. Ó Deus, e eu te peço nesses dias, ó Deus, traga proteção sobre a casa deles, sobre o lar, sobre a vida dos filhos, Pai. Abençoe os pais deles, abençoe os projetos, abençoe o serviço deles, Pai. Nós repreendemos toda a astúcia do inferno a respeito deles nesses dias. A tua palavra diz, ó Deus, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. E como igreja, ó Deus, nós marchamos rumo às portas do inferno para reivindicar aquilo que é direito nosso, Pai. Nós não estamos pedindo aquilo que cai da mesa como aquela mulher cananeia. Nós estamos sentando na mesa como os filhos do Senhor, porque foi isso que Jesus veio fazer nessa terra. Veio nos mostrar o Pai. Ó Pai eterno, traga a sua igreja, chame a sua igreja nesses dias. Ó Deus, que haja uma purificação dentro da tua igreja, que mediante enquanto está acontecendo o juízo lá fora para aqueles que não acreditam no Senhor, Pai eterno, que naqueles que acreditam segundo a tua fé, ó Deus, que eles possam receber do teu Espírito, da tua graça nesse momento.
Pai, se houver algum enfermo nessa live, Pai, se tiver alguém enfermo nesse momento agora, eu declaro cura sobre a sua vida. Eu declaro cura nos ossos, cura, ó Deus, de todo corona, de toda situação contrária, tudo aquilo que o inimigo tem tentado vir. Pai, cura na alma, Pai. Ó Deus, de toda angústia, tudo aquilo que tem trazido medo, pânico. Ó Deus, tudo aquilo que tem trazido paralisia, Pai. Deus, de casamentos, ó Pai, que tem arrebentado nesses dias. Casamentos que já não estavam muito bons e que agora nesse momento de inclusão, onde todos têm que ficar dentro de casa, ele já não suporta mais. O marido não suporta olhar para a casa da mulher, a mulher não suporta olhar para a cara do marido. Ó Pai, muitas vezes está entrando em guerra e o diabo está tentando tomar proveito disso. Eu repreendo agora toda ação, todo laço contrário agora. Em nome de Jesus eu uso o nome e a autoridade da qual o Senhor nos deu. Ó Deus, porque a tua palavra diz que tudo aquilo que fosse pedido em teu nome, crendo que receberia, assim se faria. Ó Pai eterno, em Jó 28, 22 diz: determinando tu cerca de qualquer coisa, certo e afirme, a luz brilhará no teu caminho. Eu creio na tua palavra, eu creio que a tua palavra é luz para o nosso caminho. Ó Deus, a sua palavra diz, ó Deus, que tudo aquilo que nós pedíssemos, crendo, nós receberíamos. Por isso, desde já eu quero te agradecer e te louvar, porque eu creio, Pai, que o poder do Senhor está manifestando na vida de cada um aqui. Declara a bênção do Senhor sobre o lar, sobre a família, sobre a casa do meu irmão e da minha irmã. Nesse momento, que ele seja abençoado e guardado. Que Deus proteja a sua casa, sua família e seus projetos. Amém? Você pode colocar um amém? Se você recebe essa oração, se você recebe essa direção, se você recebe essa palavra, declare amém aonde você está. Tecle aí um amém onde você está. Que Deus abençoe sua vida. Se você quiser que eu esteja orando por alguma coisa específica da tua casa, da tua família, manda um direct, tá? Para eu estar apresentando vocês nas minhas orações da madrugada, nas orações da hora do almoço, na minha oração da manhã. Nesses dias nós estamos intensificando tudo isso, pagando um preço, não só pela minha vida, pela minha família, pela minha casa, mas também pela sua. Se você acredita que eu sou homem de Deus e carece das minhas orações, quer que eu esteja orando, manda um direct aí. Vou ficar feliz em poder estar intercedendo pela tua família de forma específica. Que Deus abençoe sua noite, que você tenha um bom descanso, que Deus te guarde e te guarde e a cada dia resplandeça o seu rosto. Deus abençoe. Lembre sempre, vamos para o topo, sempre para o topo, porque lá é o nosso lugar. Deus abençoe vocês.